Saudações, irmão das almas. Saudações, irmã das almas. Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Equador das Coisas. Este espaço que tenta aproximar livros de pessoas e vice-versa. Muito bem, hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês acerca deste garoto aqui, ó. O livro do Sim, que faz parte aí de toda a gama de histórias, de narrativas ligadas ao personagem Menino Maluquinho, do grande Ziraldo. Na verdade, este vídeo não é nem para conversar especificamente sobre este livro, mas sim uma tentativa de fazer com que vocês percebam o quão importante é aproximar livros de pessoas desde cedo, aproximar livros das crianças. Quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo a sua criança, a criança a quem liga-se a você, vai esboçar efetivas evoluções comportamentais, evoluções até motoras, evoluções pensamentais, de construção de personalidade, entre tantos outros benefícios que a gente sabe que a leitura é capaz de trazer para o ser humano. Muito bem, acho que todo mundo aqui, principalmente os da minha geração, conhece, já ouviu falar, já leu alguma coisa ou já assistiu a alguma coisa relacionada ao Menino Maluquinho. Um garoto sapeca, carteiro, que está sempre aprontando, né? Mas que no fundo, sabe que o certo é certo e o errado é o errado. Certa feita, eu ainda estudante de jornalismo, né? Perdão. Eu ainda estudante de jornalismo lá em Juazeiro, estudante de letras em Petrolina, ainda sem gabaritos financeiros para adquirir os livros que eu gostaria de possuir. Andava sempre a buquinar, andava sempre a perambular por sebos. Gostava muito de visitar o sebo Rebuliço, lá na cidade de Petrolina, do grande Maurício Ferreira. E também acabava descobrindo alguns locais que porventura vendiam livros. E numa dessas minhas andanças, ali pela Praça do Coreto, esqueci o nome da praça, se não me engano, Praça da Bandeira, lá em Juazeiro, Bahia, eu descobri um bazar, um brechó, como se chama, né? Aí, passando pela frente do brechó, eu vi um balaio repleto de livros. E de cara percebi que eram livros infantis, né? E aí, aquela cena ali, aquele momento me fez entrar no brechó, né? E começar a vasculhar aquele balaio. E para o meu espanto bom, eu percebi que muitos livros, eu diria grandes clássicos já,
a um preço de banana. Nem de banana é mais. Lembro como se fosse hoje, 50 centavos a unidade. Imagine a minha felicidade quando eu me deparei com aquilo. Eu comecei a levar o balaio inteiro da mulher para casa. Eu comecei, se não me engano, levei uns 10 ou 20. Muitos, de primeira, assim. Aí no outro dia voltava, levava mais 10. E aquela mulherzinha, uma senhorazinha, eu acho que ela começou a pensar, meu Deus, esse menino vai levar todos os livros e não vai me restar um. Talvez por desconhecimento dela, eu acabei levando quase que totalmente o balaio do bazar a preço irrisório. Só que eu percebi que ao ponto em que eu levava mais livros para casa a cada dia, os livros começaram a ficar mais caros. Não durou uma semana e os livros que ali restavam já estavam a preço duplicado, R$ 1 cada livro. Aquilo foi para mim um grande susto, né? A quem ia preparado ali para com R$ 1 levar 2 exemplares. Mas eu acabei internamente dando risada de tudo aquilo. Acabei também entendendo a dona do bazar, do brechó, e achando justo, né? E continuei adquirindo alguns livros. Alguns é um modo de dizer, né? Muitos livros infanto-juvenis que quando eu era criança não tive a oportunidade de ter este contato, fazer a leitura. E um destes livros que me chamou bastante atenção, dentre aqueles que comprei no brechó, foi o livro Flicts, de Ziraldo. Talvez o livro que alavancou a carreira literária, a carreira de escritor de Ziraldo, né? A História de uma Cor, Flicts. Quem não conhece, por favor, faça uma pesquisa aí na internet. Rapidamente você vai entender do que eu estou falando. Depois de Flicts, o Ziraldo encantou o mundo aí, o Brasil, com As Travessuras do Menino Maluquinho. Ziraldo, que é de Caratinga, Minas Gerais, cidade que tive a oportunidade de passar uma vez quando adentrei ali o estado de Minas Gerais até a cidade de Ouro Preto. Fiquei olhando, quando passei alguma referência ao Menino Maluquinho e, de repente, lá estava ele, aquele menino com aquela panela na cabeça, um grande boneco, bem na frente da cidade. Sim, eu estava na cidade do grande Ziraldo, Caratinga, Minas Gerais. Muito bem. O livro do Sim é um livro de frases. A gente sabe que grandes escritores foram também grandes frasistas. É o caso de Ziraldo. Ziraldo, um grande frasista, assim como Milor Fernandes, entre tantos outros, né? O livro do Sim recomenda, né, de forma bem simples, algumas atitudes, algumas situações em que nós, crianças, nós, seres humanos, atravessamos, situações com as quais precisaremos lidar.
ocasiões, fatos. Por exemplo, conseguiu ler? Professor bom é o que ensina a gente a aprender. Muito bem. Uma frase, uma ilustração, o menino maluquinho indo para a escola. Isso pode transformar a mente de uma criança, viu? Aprender a ouvir a voz da natureza. Ela está dizendo: socorro. Olha esta. Se a pressa é inimiga da perfeição, a perfeição deve ser uma coisa muito chata. Tá aí, pessoal. O livro do Sim, para você ler com a sua criança, com o seu filho, com o seu neto, com a sua neta, com a sua filha, com o seu sobrinho, sobrinha, e fazer com que ele desperte, né, dentro de si aos pouquinhos a vontade de ler, a vontade de pensar, de imaginar, despertar a criatividade também. Como diz Ziraldo, ler é mais importante que estudar. Você concorda com esta frase de Ziraldo? Pense um pouquinho. Um forte abraço e até a próxima.